Meu filho olhou para mim com aquele sorriso de lado que eu não reconhecia mais e disse: "A minha esposa colocou você no lugar, mãe. Era hora de alguém fazer isso." As palavras caíram como pedras no meu peito. Eu estava na porta da casa dele, segurando um bolo de cenoura ainda morno, o mesmo que eu fazia desde que André era criança. Vim ver meus netos, só isso. Mas Juliana, minha nora, tinha acabado de me mandar embora na frente das crianças, dizendo que eu aparecia demais e que atrapalhava a rotina deles. E meu filho riu, não tentou me defender, não pediu para ela esperar. Ele riu e concordou. Olhei nos olhos dele e vi um estranho. Entreguei o bolo nas mãos dele, virei as costas e fui embora. Não chorei ali. Não ia dar esse gosto. Mas algo dentro de mim rachou. Não foi só o coração. Foi a ilusão de que ser mãe bastava. De que amor incondicional significava aceitar qualquer coisa. Dirigi até em casa com as mãos tremendo no volante. Entrei, tranquei a porta e desabei no sofá da sala. O silêncio era ensurdecedor. Meu marido tinha morrido 3 anos antes. André era tudo o que me restava de família próxima. Ou pelo menos eu achava que era. Lembrei de tudo. Lembrei de quando André nasceu, roxinho, pequeno demais, e eu passei a noite inteira ao lado da incubadora, rezando para que ele sobrevivesse. Lembrei das noites em claro quando ele tinha febre, dos sacrifícios que fiz para pagar a faculdade dele, das vezes que vendi joias para cobrir dívidas que ele fez na juventude. Lembrei especialmente do dia em que ele me ligou, desesperado, dizendo que tinha encontrado a casa perfeita, mas que o banco não tinha liberado crédito suficiente. "Mãe, eu preciso de 50 mil reais. Sem isso, eu perco a casa. Por favor." Não pensei 2 vezes. Peguei o dinheiro que tinha juntado a vida inteira. 50 mil reais que vieram de anos e anos de economia. Cada nota guardada com sacrifício. Dinheiro de horas extras que fiz como professora, de trabalhos aos sábados, de presentes de Natal que nunca comprei para mim mesma, de roupas que não troquei, de viagens que não fiz. Era minha reserva de segurança, meu colchão financeiro, minha garantia de velhice tranquila. Transferi os 50 mil para a conta dele no mesmo dia. "Mãe, eu prometo que vou te devolver, assim que eu me organizar." Eu acreditei, mas os meses passaram, viraram anos, e André nunca mais tocou no assunto. Quando eu mencionava, ele desviava, dizia que estava apertado, que tinha outras prioridades, que eu não precisava daquilo agora, e eu sempre deixava para lá, porque era meu filho, porque mães não cobram, porque amor não tem preço. Mas naquele dia, na porta da casa que eu ajudei a comprar, vendo meu filho rir da minha humilhação, alguma coisa em mim morreu, e outra coisa nasceu. À noite, sentada na cozinha vazia, tomando um chá de camomila que não acalmava nada, peguei o celular e liguei para o meu irmão, Marcelo. Marcelo é advogado, trabalhador, sério, daqueles que medem as palavras e não tomam partido sem entender os dois lados. Ele e André nunca foram muito próximos. Marcelo sempre achou que eu mimava demais o menino, que eu passava a mão na cabeça dele. Talvez ele estivesse certo o tempo todo. "Alô, Cláudia, tudo bem? É tarde. Aconteceu alguma coisa?" A voz dele estava preocupada. Eu respirei fundo. "Marcelo, eu preciso da sua ajuda. Profissional." Houve uma pausa. "Me conta o que aconteceu." E eu contei. Tudo. O dinheiro que emprestei, as promessas não cumpridas, a humilhação de hoje, as palavras do meu filho. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, a voz estava firme, mas eu sentia a raiva contida. "Você tem algum comprovante? Transferência bancária? Mensagem?" "Tenho. Guardei tudo." "Ótimo. Amanhã você vem ao escritório. Vamos redigir uma notificação extrajudicial. Ele vai devolver cada centavo, Cláudia, com juros e correção." Minha voz tremeu. "Marcelo, ele é meu filho. E você é a mãe dele. E isso não te dá o direito de ser tratada como lixo." Desliguei o telefone e chorei. Mas não era mais choro de dor. Era choro de decisão. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela do quarto. Tomei banho, passei um batom vermelho que não usava há meses e vesti a blusa azul marinho que meu marido sempre dizia que me deixava imponente. Cheguei ao escritório de Marcelo às 9 em ponto. Ele já estava me esperando, com uma pasta aberta na mesa e uma expressão séria. "Senta aqui, Cláudia, vou te explicar como vai funcionar."
Ele abriu o computador e começou a digitar enquanto falava. Vamos enviar uma notificação extrajudicial cobrando a devolução dos R$ 50.000, corrigidos desde a data da transferência. Isso dá direito a juros e atualização monetária. Ele tem 15 dias para responder. E se ele não pagar? Aí, nós entramos com uma ação de cobrança. E, se necessário, bloqueamos bens, inclusive a casa. Senti um aperto no peito. A casa onde meus netos dormiam. Mas então, lembrei do sorriso debochado do André, das palavras da Juliana, do bolo que ninguém ia comer. Faz a notificação, Marcelo. Ele assentiu e imprimiu o documento na hora. Era formal, frio, direto. Assina aqui. Peguei a caneta. Minha mão tremeu por um segundo, mas assinei. No dia seguinte, a notificação foi entregue por um oficial de justiça. André recebeu pessoalmente. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era ele. Atendi, mas não disse nada. Mãe, o que é isso? Você tá louca? Mandou um advogado atrás de mim? A voz dele estava alterada, irritada, quase ofendida. Respirei fundo e falei com uma calma que eu não sabia que tinha. Eu emprestei R$ 50.000 para você comprar essa casa, André. Você prometeu devolver. Não devolveu. Agora eu preciso desse dinheiro. Mas, mãe, você sabe que eu não tenho esse dinheiro agora. Eu tenho contas, tenho os meninos, tenho... Você tem uma casa que eu ajudei a pagar. Você tem um carro novo, você tem viagens, você tem restaurante todo fim de semana, mas não tem respeito pela sua mãe. Respeito? Você que está sendo ridícula, movendo processo contra o próprio filho. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não é processo. Ainda. É uma notificação. Você tem 15 dias para me devolver o que é meu. Eu não vou pagar. Então prepare-se para as consequências. Desliguei. André ligou mais 3 vezes. Eu não atendi. Juliana me mandou mensagem no WhatsApp. A senhora está destruindo essa família por causa de dinheiro. Que decepção. Bloqueei o número dela. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu me sentia dividida entre a mãe que fui e a mulher que eu estava me tornando. À noite, olhava para as fotos antigas. André bebê, André na formatura, André no casamento. E me perguntava onde tinha errado. Mas então lembrava do sorriso dele quando Juliana me humilhou e sabia que não tinha errado ao amá-lo. Tinha errado ao me anular. No 10º dia, Marcelo me ligou. Ele não respondeu, não pagou, não deu sinal de vida. E agora? Agora nós entramos com a ação. E eu sugiro que você se prepare, porque a partir de agora vai ficar feio. Eu já estou preparada. Mas não estava, porque no dia seguinte, quando a ação foi protocolada, André apareceu na minha porta. Bateu com força, gritou meu nome. Abri a porta e o encontrei vermelho, suando, com os olhos injetados. Você vai perder seus netos por causa disso. Você sabe disso, né? Juliana não vai deixar você ver mais eles nunca. Eu o encarei. E pela primeira vez na vida, não senti medo de perdê-lo. Então que seja, André, porque eu já perdi você há muito tempo. Fechei a porta na cara dele. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Fechei a porta e encostei nela, sentindo o coração bater forte no peito. Do outro lado, ouvi André xingar baixo e os passos dele se afastando. Fui até a janela e o vi entrando no carro com raiva, batendo a porta com força. Ele acelerou e sumiu na rua. Sentei no sofá e percebi que minhas mãos estavam tremendo. Não de medo, de adrenalina. De algo que eu nunca tinha sentido antes. Liberdade. Pela primeira vez na vida, eu tinha dito não. Tinha colocado um limite. Tinha escolhido a mim mesma. E doía. Doía muito, mas também aliviava. Nos dias seguintes, a guerra silenciosa começou. André não me ligou mais. Juliana bloqueou meu número. Meus netos, Caio e Laura, de 6 e 4 anos, sumiram da minha vida como se nunca tivessem existido. Eu passava pelas redes sociais e via as fotos deles. Aniversários, passeios, sorrisos, e eu não estava em nenhuma. Era como se eu tivesse morrido. Algumas amigas começaram a me ligar, curiosas. A notícia tinha se espalhado. Mãe processando o próprio filho. Em uma cidade como São Paulo, onde todo mundo conhece alguém que conhece alguém, a fofoca viaja rápido. Cláudia, é verdade que você está cobrando o André na justiça? Eu respirava fundo e respondia com calma. Estou cobrando um dinheiro que emprestei. Só isso. Mas a reação era sempre a mesma. Mas Cláudia, ele é seu filho.
Vocês não podem conversar? Resolver isso em família? Família. Essa palavra que todo mundo usa para justificar abuso, para manter mulheres caladas, para normalizar desrespeito. A gente tentou resolver em família, não deu certo, e desligava. Marcelo me ligava toda semana para atualizar o processo. A ação estava correndo. André tinha sido citado oficialmente. Agora ele era obrigado a responder. Ele contratou advogado, vai tentar alegar que foi doação, não empréstimo. Senti o sangue ferver. Doação? Eu tenho as mensagens. Ele disse que ia devolver. Eu sei. E é por isso que vamos ganhar. Mas prepare-se, Cláudia. Ele vai tentar sujar sua imagem. Dizer que você é uma mãe interesseira, que está fazendo isso por vingança. Deixa ele tentar. E André tentou. Uma semana depois, recebi uma ligação de uma prima distante, a Vera. Ela sempre foi fofoqueira, mas nunca maldosa. Cláudia, eu preciso te contar uma coisa. O André está falando de você para todo mundo. Meu estômago se apertou. O que ele está dizendo? Que você está fazendo isso porque é controladora. Que você nunca aceitou a Juliana. Que você quer destruir o casamento deles. Que você sempre foi manipuladora e agora está usando o dinheiro como desculpa. Fechei os olhos. Respirei. E você acredita nisso, Vera? Ela hesitou. Eu... não sei. Eu te conheço há anos, Cláudia. Você sempre foi mãe dedicada. Mas... será que não tem um pouco de mágoa misturada nisso tudo? Senti vontade de gritar, de socar a parede, mas mantive a voz firme. Vera, eu emprestei 50 mil reais que juntei a vida inteira, dinheiro que economizei com sacrifício, e ele prometeu devolver. Não devolveu, não é mágoa, é justiça. Ela ficou em silêncio. Eu entendo. Desculpa, Cláudia. Desliguei e chorei. Não pela prima, mas por perceber que meu próprio filho estava me pintando como vilã. À noite, fui ao supermercado fazer compras. Eu estava no corredor dos laticínios quando ouvi uma voz conhecida. Era a Sílvia, uma antiga vizinha. Ela estava com outra mulher que eu não conhecia. É aquela ali, a Cláudia. Está processando o próprio filho, você acredita? Fingi que não ouvi e segui em frente. Mas a voz dela continuou, alta o suficiente para eu ouvir. Dizem que ela sempre foi meio amarga. O marido morreu e ela descontou no filho. Parei, virei e fui até elas. As duas ficaram vermelhas. Com licença, Sílvia, eu ouvi o que você disse. Ela gaguejou. Cláudia, eu não estava... Estava sim, e vou te explicar uma coisa. Eu emprestei 50 mil reais para o meu filho comprar uma casa. Ele prometeu devolver. Não devolveu. E quando eu cobrei, ele riu da minha cara e me humilhou na frente dos meus netos. Então, antes de falar da vida dos outros, pergunta para você mesma. O que você faria no meu lugar? Virei as costas e fui embora, deixando o carrinho para trás. Cheguei em casa tremendo. Não de vergonha, de raiva, de cansaço. Sentei na cozinha e liguei para Marcelo. Marcelo, eu não sei se aguento isso. Aguenta sim, porque você está certa, e quem está certo aguenta. Mas está doendo demais. Eu sei. Mas pensa comigo. Se você desistir agora, o que muda? Você vai ter o André de volta? Não vai. Ele já te descartou, Cláudia. A única diferença é que agora você está lutando por você mesma. Ele estava certo. Nos dias seguintes me forcei a manter a rotina. Acordar, caminhar, cuidar da casa, não deixar a tristeza me engolir. Mas foi no meio de uma dessas caminhadas matinais, no Parque Ibirapuera, que algo aconteceu. Estava sentada em um banco, descansando, quando uma mulher se sentou ao meu lado. Ela tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque e um olhar gentil. Desculpa incomodar, mas você é a Cláudia, não é? Meu corpo inteiro se enrijeceu. Sou. Ela sorriu. Eu sou a Mariana, mãe da Juliana. Meu sangue gelou. A sogra da minha nora. A mãe da mulher que estava destruindo minha relação com meu filho. Preparei-me para o ataque, para as acusações, para mais humilhação. Mas o que ela disse me pegou de surpresa. Eu queria te pedir desculpas. Pisquei sem entender. Desculpas? Ela suspirou fundo e olhou para a frente. Minha filha, ela não é fácil. Eu sei disso. Ela sempre foi controladora, manipuladora, desde pequena. E quando ela se casou com o André, eu torci para que ela mudasse. Mas não mudou. Só piorou. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Eu sei o que ela fez com você. Sei que te expulsou da casa. Sei que te humilhou. E sei que o André deixou. E eu
Eu queria que você soubesse que nem todo mundo está do lado deles. Meus olhos encheram de lágrimas. Por que você está me dizendo isso? Porque eu também já fui sogra. E sei o quanto dói ser tratada como estorvo, como intrusa. Eu já passei por isso com a mãe do meu ex-marido. E jurei que nunca faria o mesmo. Mas minha filha, ela herdou o pior de mim. Ela colocou a mão sobre a minha. Você está fazendo a coisa certa, Cláudia. Está se respeitando. E isso não é egoísmo, é sobrevivência. Abracei aquela mulher que eu mal conhecia e chorei. Chorei porque, pela primeira vez em semanas, alguém tinha me visto, tinha me validado. Quando nos separamos, Mariana me olhou nos olhos. Se precisar de mim para testemunhar alguma coisa no processo, me avisa. Eu sei de coisas que podem te ajudar. O que você sabe? Ela hesitou, mas depois falou. Sei que a Juliana anda gastando muito. Roupas de marca, restaurantes caros, viagens e tudo no cartão de crédito. O André está se afogando em dívidas por causa dela, mas ele não conta para ninguém. Tem orgulho demais. Meu coração apertou, não de pena, de compreensão. André não tinha dinheiro para me pagar porque estava sustentando o estilo de vida da mulher dele. E eu era a vilã da história. Voltei para casa e liguei para Marcelo. Marcelo, precisa investigar as finanças do André. Ele está endividado. Como você sabe? Eu tenho uma fonte confiável. Cláudia, se ele está endividado, isso pode complicar a cobrança. Ou pode provar que ele tinha condições de me pagar e escolheu não ter. Marcelo ficou em silêncio. Você está aprendendo rápido. Nos dias seguintes, Marcelo contratou um contador para investigar. E o que descobrimos foi chocante. André tinha 3 cartões de crédito estourados, um financiamento de carro que não conseguia pagar, e estava atrasando prestações da casa, a casa que eu ajudei a comprar. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais dele e da Juliana mostravam uma vida de luxo. Jantares, roupas, viagens para o litoral. Tudo mentira, tudo aparência. Ele está vivendo de crédito, Cláudia, e está afundando. Senti uma mistura de pena e raiva. E agora? Agora a gente usa isso a nosso favor. Se ele não tem dinheiro, mas tem bens, a gente pode pedir penhora, inclusive do carro. E a casa? A casa está no nome dele e da Juliana. Mas como você ajudou a comprar, temos argumento para pedir bloqueio até a dívida ser quitada. Respirei fundo. Faz o que precisa ser feito. Uma semana depois, André recebeu a notificação de penhora do carro. E aí, ele finalmente quebrou. Ele apareceu na minha porta de novo. Mas dessa vez estava diferente. Não estava bravo, estava desesperado. Mãe, por favor, eles vão levar meu carro. Eu preciso dele para trabalhar. Olhei para ele, para o filho que um dia carreguei no colo, que ensinei a andar, que protegi de tudo, e vi um homem que eu não conhecia mais. André, você teve todas as chances de resolver isso, e escolheu me ignorar. Eu sei, mãe, eu sei, eu errei. Mas por favor, vamos negociar. Vamos... Negociar? Como? Você não tem dinheiro. Você está afundado em dívidas por causa da sua mulher. E mesmo assim, preferiu me humilhar a me respeitar. Ele abaixou a cabeça. Juliana, ela não é fácil. Juliana não é o problema, André. Você é, porque você escolheu ela em vez de mim. E agora, vai ter que viver com essa escolha. Fechei a porta e pela segunda vez, não senti remorso. Depois que fechei a porta pela segunda vez na cara do André, sentei no chão da sala e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de luto. Eu estava enterrando a mãe que fui, a mulher que acreditava que amor bastava, que perdoar era sempre certo, que família era sagrada. E estava nascendo outra, uma que sabia que amor também precisa de respeito, que perdão sem mudança é apenas permissão para mais dor, que família não é quem compartilha sangue, mas quem compartilha dignidade. Marcelo me ligou no dia seguinte. Cláudia, o André entrou em contato com meu escritório. Ele quer propor um acordo. Meu coração acelerou. Que tipo de acordo? Ele propôs pagar parcelado, R$ 3.000 por mês durante 20 meses, sem juros. Fiz as contas mentalmente. R$ 60.000, 10 mil a mais que o empréstimo original. E os juros que ele já me deve pela correção? E o tempo que passei sem esse dinheiro? Ele diz que não tem como pagar mais do que isso. Respirei fundo. Recusa. Cláudia, pensa bem. Se você recusar, o processo continua. Pode demorar anos. E não tem garantia de que você vai receber tudo. Marcelo, eu não quero caridade. Quero justiça. Ele que pague o valor correto com juros,
ou que assuma as consequências. Houve uma pausa. Você tem certeza? Absoluta. O advogado de André recebeu a resposta no mesmo dia. E, como esperado, André explodiu. Ele começou a me enviar mensagens pelo WhatsApp, quebrando o bloqueio que eu tinha colocado. Você é uma pessoa horrível. Que mãe faz isso com o próprio filho? Você vai se arrepender disso. Vou contar para todo mundo que tipo de pessoa você é. Meus filhos vão crescer sabendo que a avó deles preferiu dinheiro à família. Li cada mensagem e não respondi nenhuma. Porque a verdade é que ele estava tentando me fazer sentir culpa. E eu não ia cair nessa armadilha de novo. 2 semanas depois, Mariana, a mãe da Juliana, me ligou. Cláudia, eu preciso te contar uma coisa, mas você tem que prometer que não vai dizer que fui eu. Meu coração disparou. Prometo. A Juliana está planejando algo. Ela quer usar as crianças contra você. Senti o sangue gelar. Como assim? Ela vai fazer uma postagem nas redes sociais, dizendo que você está perseguindo a família deles, que você está tentando tirar a casa dos seus netos e vai colocar fotos das crianças chorando. A raiva subiu como lava. Ela vai usar meus netos como arma? Sim, e vai marcar várias pessoas, espalhar a história, fazer você parecer um monstro. Fechei os olhos e respirei. Obrigada por me avisar, Mariana. Eu não aguento mais ver minha filha fazendo isso. Ela está errada, e eu não vou compactuar. Desliguei e liguei imediatamente para Marcelo. Marcelo, preciso de um conselho urgente. Contei tudo. O plano da Juliana, as fotos, a manipulação pública. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Isso é exposição indevida de menores e difamação. Se ela fizer isso, você pode processar ela também. Mas e se o estrago já estiver feito? E se as pessoas acreditarem nela? Então você vai precisar se defender, publicamente. Meu estômago embrulhou. Eu nunca fui de expor minha vida. Sempre fui discreta, reservada. Eu não sei se consigo fazer isso. Cláudia, escuta. Você tem as provas, tem as mensagens, tem os comprovantes de transferência e tem uma história verdadeira. Não deixa ela controlar a narrativa. Passei a noite inteira pensando, olhando para o teto, revirando na cama, e tomei uma decisão. Se Juliana ia me expor, eu ia me expor primeiro, mas com a verdade. No dia seguinte, abri meu perfil no Facebook, respirei fundo e comecei a escrever. Meu nome é Cláudia, tenho 62 anos e estou aqui para contar a verdade sobre o que está acontecendo na minha família. Há 3 anos, meu filho André me pediu 50 mil reais emprestados para comprar uma casa. Esse dinheiro era tudo o que eu tinha juntado a vida inteira. Cada centavo foi economizado com sacrifício, trabalhando como professora, abrindo mão de confortos, pensando no meu futuro. Eu emprestei, porque ele é meu filho, e porque ele prometeu devolver. Ele nunca devolveu. Quando cobrei, fui humilhada na frente dos meus netos. Minha nora me disse que eu era inconveniente, que atrapalhava a rotina deles. E meu filho riu, concordou e me mandou embora. Decidi, então, fazer o que qualquer pessoa faria: cobrar legalmente o que é meu. Mas agora, estou sendo pintada como vilã, como a mãe má que está perseguindo o filho, como a avó cruel que quer tirar a casa dos netos. A verdade é simples. Eu apenas quero de volta o que é meu. Não é vingança, é justiça. E se isso me faz vilã aos olhos de alguns, que seja, porque eu prefiro ser vilã do que capacho. Anexei as capturas de tela das conversas com André, as mensagens onde ele pedia o dinheiro, as promessas de devolução, o comprovante de transferência, e publiquei. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. Mas em menos de 1 hora, a postagem tinha mais de 200 reações, e os comentários começaram a aparecer. Você está certíssima, Cláudia. Filhos não são donos das mães. Que coragem! Eu nunca teria essa força. Já passei por algo parecido. Sei exatamente como você se sente. Seu filho deveria ter vergonha. Homem que não honra a palavra não é homem. Claro que também vieram comentários negativos. Família se resolve em casa, não na internet. Dinheiro vai e volta, mas mãe só tem uma. Você vai se arrepender quando ele não falar mais com você. Mas eu não me importei, porque pela primeira vez eu tinha uma voz, e as pessoas certas estavam me ouvindo. Juliana viu a postagem, e como era de se esperar, surtou. Ela fez uma postagem no Instagram, colocando fotos de Caio e Laura com carinhas tristes, e escreveu: tem gente que prefere dinheiro aos próprios netos.
Que Deus tenha misericórdia dessas almas amarguradas. Mas o tiro saiu pela culatra, porque várias pessoas comentaram: usar as crianças assim é manipulação. Se vocês devem, paguem. Simples. A avó tem todo o direito de cobrar o que é dela. Mariana, a mãe dela, até comentou publicamente: Juliana, tire as fotos das crianças. Isso não é certo. Juliana apagou a postagem em menos de 2 horas, e eu soube, naquele momento, que tinha virado o jogo. Uma semana depois, Marcelo me ligou com uma notícia. Cláudia, o juiz aceitou o pedido de penhora. Se o André não pagar o valor total em 30 dias, o carro dele vai ser leiloado. Senti um aperto no peito, mas não voltei atrás. E a casa? A casa está protegida por enquanto, por ser imóvel residencial da família. Mas se ele continuar não pagando, vamos conseguir bloquear. Respirei fundo. Então está feito. André me ligou naquela mesma noite. Pela primeira vez em semanas, atendi. Mãe, a voz dele estava quebrada, cansada. Eu não consigo pagar. Eu tentei, eu juro que tentei, mas eu não tenho como. Fiquei em silêncio. Eu vou perder o carro. Eu vou perder tudo. Você já me perdeu, André. O carro é só consequência. Mãe, por favor, pelo amor de Deus. Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe. A mãe que você humilhou, que você descartou, que você tratou como nada. Ele começou a chorar do outro lado da linha. Eu sei que eu errei. Eu fui um idiota. Mas, por favor, me dá uma chance. Fechei os olhos. E pela primeira vez, senti pena dele. Mas não o suficiente para voltar atrás. André, você teve todas as chances e escolheu desperdiçar cada uma delas. Então é isso? Você vai me deixar afundar? Não. Você se afundou sozinho. Eu só estou parando de te salvar. Desliguei e chorei. Não porque me arrependi, mas porque finalmente tinha deixado ir. 2 dias depois, recebi uma visita inesperada. Era Caio, meu neto de 6 anos. Ele estava na porta, sozinho, com a mochila nas costas e os olhos vermelhos. Vovó, meu coração parou. Caio, o que você está fazendo aqui? Cadê sua mãe? Ela não sabe que eu vim. Eu fugi. Abaixei até a altura dele e segurei seus ombros. Por que você fugiu, meu amor? Ele começou a chorar. Porque a mamãe falou que você não gosta mais da gente, que você foi embora porque não ama a gente. Mas eu sei que não é verdade. Eu sei que a vovó ama a gente. Abracei aquele menino com toda a força que eu tinha e chorei junto com ele. Vovó ama vocês mais do que tudo nesse mundo, meu filho. Mais do que tudo. Então por que você não vem mais na nossa casa? Limpei as lágrimas dele e olhei nos olhos dele. Porque às vezes, meu amor, a gente precisa se afastar de quem machuca a gente, mesmo que a gente ame muito essa pessoa. Mas a mamãe disse que você tá tirando nossa casa. Senti a raiva subir de novo. Não, meu amor. A vovó não está tirando nada. A vovó só quer de volta um dinheiro que emprestou para o papai. E ele prometeu devolver, mas não devolveu. Caio ficou em silêncio, processando. Então, o papai mentiu? Respirei fundo. Sim, meu amor. O papai mentiu. Ele abaixou a cabeça. Eu não gosto quando as pessoas mentem. Eu também não, Caio. Eu também não. Peguei o telefone e liguei para André. Seu filho está aqui, sozinho. Ele fugiu. Vem buscar. Agora. 15 minutos depois, André e Juliana chegaram desesperados. Juliana pegou Caio no colo, furiosa. O que você disse para ele? Eu disse a verdade. Algo que vocês deveriam ter feito desde o começo. André ficou parado, olhando para mim. Mãe, a gente precisa conversar. Agora vocês querem conversar? Juliana bufou e entrou no carro com Caio. André ficou. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Eu tô perdido. Eu tô afundado. E eu sei que eu fui horrível com você. Eu sei. Olhei para ele. E pela primeira vez, vi um homem arrependido. André, eu não sou sua salvação. Você precisa aprender a se salvar sozinho. Mas eu não consigo. Não sem você. Você consegue sim. Você só nunca tentou. Ele abaixou a cabeça e foi embora. E eu fiquei ali, na porta da minha casa, sentindo o peso de tudo o que tinha acontecido, mas também sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que eu tinha feito a coisa certa. As semanas seguintes foram as mais silenciosas da minha vida. André não me ligou mais. Juliana sumiu das redes sociais. E eu continuei minha rotina, dia após dia, tentando encontrar um novo significado para a vida que eu tinha escolhido viver.
Marcelo me ligava regularmente com atualizações do processo. O carro de André tinha sido leiloado. O valor tinha sido depositado na conta judicial, mas ainda faltavam R$ 23.000 para quitar a dívida completa, com juros e correção. Ele tem mais 30 dias para pagar o restante, Cláudia. Senão, vamos partir para bloqueio de contas e outros bens. Está bem. Eu não sentia mais raiva, não sentia mais dor, apenas uma estranha paz. A paz de quem finalmente parou de lutar contra si mesma. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto eu regava as plantas da varanda, que o porteiro me ligou. Dona Cláudia, tem uma visita aqui embaixo. É o seu filho. Meu coração apertou. Pode mandar subir. Fui até o espelho do banheiro. Arrumei o cabelo. Passei um batom. Não por ele, mas por mim. Quando a campainha tocou, respirei fundo e abri a porta. André estava diferente. Mais magro, com olheiras fundas, roupas amarrotadas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em alguns meses. Oi, mãe. Oi, André. Entra. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse visitando a casa pela primeira vez. Sentamos na sala, um de frente para o outro, e o silêncio pesou. Eu não sei por onde começar. Começa pelo começo. Ele engoliu seco. Eu vendi o carro. Já era, né? Foi leiloado, mas eu também consegui vender algumas coisas. Um relógio que eu tinha, umas ferramentas, e pedi dinheiro emprestado para uns amigos. Olhei para ele esperando. Eu juntei o restante do dinheiro, mãe, os 23.000. Tirou do bolso um envelope pardo, amassado, e colocou sobre a mesa de centro. Está tudo aqui. Pode contar. Olhei para o envelope, mas não peguei. André, eu não quero o dinheiro na mão. Tem que ser depositado na conta judicial, conforme o processo determina. Ele balançou a cabeça. Eu sei. Eu precisava te mostrar. Precisava que você visse que eu consegui. Que eu finalmente cumpri minha palavra. Fiquei em silêncio. Mãe, eu sei que eu não mereço seu perdão. Eu sei que eu fui o pior filho do mundo. Que eu te humilhei. Que eu te desrespeitei. Que eu escolhi uma mulher que te tratou como lixo. E que eu perdi você. A voz dele começou a falhar. E a pior parte é que eu nem percebi que estava perdendo. Eu achei que você ia estar sempre ali, sempre disponível, sempre pronta para me salvar. Eu te tratei como garantia, como um banco, como uma mulher sem sentimentos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. E quando você reagiu, quando você disse não, eu fiquei com raiva, porque você ousou não ser quem eu esperava que você fosse. Você ousou ter limites. E eu não sabia lidar com isso. Senti meus próprios olhos arderem, mas segurei. André, você me machucou muito. Você sabe disso? Eu sei, mãe. Eu sei. E eu não espero que você me perdoe. Eu só precisava que você soubesse que eu finalmente entendi. Eu entendi tarde demais, mas entendi. Respirei fundo. E a Juliana? Ele abaixou a cabeça. A Juliana. A gente está separado. Senti um choque percorrer meu corpo. Separado? Ela não aguentou a pressão. Perdeu o carro, perdeu o padrão de vida, não podia mais postar viagens e roupas de marca. E aí, ela foi embora. Voltou para a casa da mãe dela. E as crianças ficaram comigo. Ela disse que não tem estrutura para cuidar deles sozinha. Olhei para ele, vendo um homem completamente quebrado. André, você entende o que aconteceu? Você escolheu uma mulher que só estava com você pelo que você podia oferecer. E quando você não pôde mais oferecer nada, ela te abandonou. Exatamente como você fez comigo. Ele levantou os olhos vermelhos. Eu sei, mãe. E eu mereço. Eu mereço cada grama dessa dor. Porque foi exatamente o que eu fiz com você. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Um silêncio pesado, mas necessário. Mãe, eu não estou aqui para pedir para você voltar a ser minha mãe. Eu não tenho esse direito. Mas eu estou aqui para dizer que eu sinto muito. De verdade. E que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser um homem melhor. Não para você, mas para os meus filhos. Porque eu não quero que eles cresçam e façam com as mulheres deles o que eu fiz com você. Senti algo se movendo dentro de mim. Não era perdão. Ainda não, mas era o começo de algo. André, eu aceito suas desculpas, mas você precisa entender que aceitar desculpas não significa voltar a ser como era antes. Eu sei, você me machucou fundo, e isso não se cura da noite para o dia. Eu sei, mas eu sou sua mãe, e sempre vou ser.
E se você realmente mudou, se você realmente está disposto a aprender, então, talvez com o tempo, a gente possa reconstruir alguma coisa. Ele levantou os olhos com uma centelha de esperança. De verdade? De verdade. Mas com limites, com respeito e sem voltas ao passado. Sim, sim, mãe. Eu prometo. Não me promete, André. Me mostra. Ele assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. E os meninos? Eles perguntam por você todos os dias. Senti meu coração apertar. Eu também sinto falta deles. Você gostaria de vê-los? Não precisa ser na minha casa. Pode ser aqui, ou no parque, ou onde você se sentir confortável. Pensei por um momento. No parque. Sábado, às 3 da tarde. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Sábado às 3. Pode deixar. Ele se levantou, pegou o envelope e segurou com as 2 mãos. Eu vou depositar isso hoje ainda na conta judicial. E... obrigado, mãe, por não ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti de você. Acompanhei ele até a porta. Antes de sair, ele se virou. Mãe, só mais uma coisa. A Mariana, mãe da Juliana, ela me ligou. Disse que te ajudou, que te contou coisas. Eu só queria que você soubesse que eu não tenho raiva dela. Na verdade, eu agradeço, porque se não fosse por ela, talvez eu nunca tivesse acordado. Assenti. A Mariana é uma boa mulher, melhor do que a filha dela. Ele deu um sorriso triste e foi embora. Fechei a porta e encostei nela, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de esperança, de um novo começo. No sábado, às 3 da tarde, fui ao Parque Ibirapuera. André estava lá, sentado em um banco, com Caio e Laura ao lado. Quando me viram, as crianças correram em minha direção. Vovó! Vovó! Abaixei e abri os braços, sentindo os 2 se jogarem em mim com toda a força. Eu senti tanta saudade de vocês. A gente também, vovó. A gente também. Olhei para André, que estava de pé, observando a cena com um sorriso molhado. Passei a tarde inteira com eles. Brincamos, rimos, comemos pipoca, tomamos sorvete. E pela primeira vez em meses, me senti completa. Quando o sol começou a se pôr, André se aproximou. Mãe, muito obrigado por dar essa chance para a gente. Olhei para ele, para as crianças e de volta para ele. André, eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por mim e por eles, porque eu aprendi que amar não é se anular, é se respeitar e exigir respeito. Ele assentiu. E eu vou te respeitar, mãe. Todos os dias, eu prometo. Então mostra. Nos meses seguintes, André cumpriu a palavra. Depositou o dinheiro. O processo foi encerrado. Eu recebi de volta os 50 mil reais, corrigidos, com juros. E mais do que isso, recebi de volta minha dignidade. André começou a me visitar regularmente. Sempre respeitoso, sempre educado, sempre com os meninos. Ele conseguiu um emprego melhor. Vendeu algumas coisas para pagar as dívidas. E aos poucos, começou a reconstruir a vida dele. Juliana tentou voltar, mas ele disse não. Eu aprendi com a melhor mãe. Aprendi a dizer não. Sorri, orgulhosa. Mariana, a mãe da Juliana, se tornou uma grande amiga. Nós nos encontrávamos para tomar café, para conversar, para dividir as dores e as alegrias de ser mulher, de ser mãe, de ser sogra. E, com o dinheiro que recebi de volta, decidi fazer algo por mim. Fiz uma viagem para o Nordeste, sozinha. Conheci praias, comi comidas típicas, dancei forró, ri, vivi. Porque eu aprendi que a vida não acaba quando os filhos crescem. A vida começa quando a gente finalmente decide viver para si mesma. E numa noite, sentada na varanda de uma pousada em Porto de Galinhas, olhando para o mar sob a luz da lua, peguei o celular e escrevi uma mensagem para Marcelo. Obrigada, irmão, por me lembrar que eu tenho voz, que eu tenho valor, que eu mereço respeito. Você salvou minha vida. Ele respondeu minutos depois. Eu não salvei nada, Cláudia. Você se salvou sozinha. Eu só te dei as ferramentas, mas a coragem sempre foi sua. Sorri e dormi em paz. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada, nem da dor, nem da luta, nem das lágrimas, porque foi através da dor que eu aprendi a me respeitar. Foi através da luta que eu aprendi a me defender. E foi através das lágrimas que eu aprendi a me reconstruir. Meu filho, com orgulho, hoje diz:
Minha mãe me ensinou o que é ter dignidade. E isso, para mim, vale mais do que qualquer dinheiro do mundo, porque no final, o que importa não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você se levanta. E eu me levantei, com a cabeça erguida, com o coração inteiro, e com a certeza de que nunca mais vou me permitir ser pequena para caber na vida de ninguém, porque eu aprendi que amar também é saber colocar limites, e eu finalmente aprendi a fazer isso. 2 anos se passaram desde aquele dia em que fechei a porta na cara do André pela primeira vez. 2 anos que mudaram tudo. Estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando um café e olhando para a cidade de São Paulo acordando lá embaixo. O sol da manhã entra pelas janelas e ilumina as plantas que cultivo com tanto carinho. Essa varanda se tornou meu refúgio, meu lugar de paz. O telefone toca. É André. Bom dia, mãe. Tudo bem? Tudo ótimo, meu filho. E você? Tudo bem também. Olha, os meninos estão loucos para te ver. Que tal um almoço aqui em casa domingo? Eu faço aquela lasanha que você gosta. Sorrio. Pode ser, mas eu levo a sobremesa. Fechado. Te amo, mãe. Eu também te amo, André. Desligo e fico olhando para o celular. Ainda é estranho. Essa nova relação que construímos. Não é como era antes. É diferente. É mais honesta, mais respeitosa, mais real. André mudou. De verdade. Ele faz terapia todas as semanas. Conseguiu um emprego melhor como gerente de vendas. Pagou todas as dívidas. E, mais importante, aprendeu a dizer não para a Juliana, que tentou voltar inúmeras vezes. Ele está criando Caio e Laura sozinho. E está sendo um bom pai. Um pai presente. Um pai que ensina aos filhos sobre respeito, limites e dignidade. Semana passada, Caio me disse algo que me fez chorar. Vovó, o papai disse que você é a mulher mais forte que ele conhece e que quando eu crescer, eu preciso respeitar as mulheres do jeito que ele deveria ter respeitado você desde o começo. Segurei aquele menino nos braços e agradeci em silêncio, porque se tem algo de bom que saiu de tudo isso, foi a educação que esses meninos estão recebendo agora. Quanto a Juliana, ela se casou de novo, com um empresário mais velho. Vi pelas redes sociais. Ela voltou a postar fotos de luxo, viagens e restaurantes caros. Não sinto raiva, sinto pena, porque ela nunca vai entender que felicidade não se compra. Mariana continua sendo minha amiga. Nos encontramos toda semana para tomar café no shopping Iguatemi. Ela se divorciou recentemente e está recomeçando a vida também. Diz que eu a inspiro, que eu mostrei para ela que nunca é tarde para escolher a si mesma. Cláudia, você literalmente mudou minha vida. Ver você tendo coragem me deu coragem também. E isso me enche de orgulho, porque eu descobri que minha história não é só minha. É de todas as mulheres que um dia se calaram por medo, que se anularam por amor, que aceitaram migalhas achando que era o máximo que mereciam. Marcelo, meu irmão, continua sendo meu porto seguro. Jantamos juntos todo mês. E ele sempre me lembra: você fez a coisa certa, Cláudia, e eu sempre vou me orgulhar de você. Com o dinheiro que recebi de volta, além da viagem ao Nordeste, investi em mim. Fiz um curso de paisagismo, comecei a fazer consultoria de jardinagem para amigos e descobri que adoro isso. Descobri que ainda tenho sonhos, que ainda tenho propósito. Também conheci pessoas novas, fiz novas amizades. Entrei para um grupo de caminhada no parque e, acredite se quiser, até saí para jantar com um senhor gentil que conheci numa palestra sobre plantas. Nada sério. Mas é bom saber que a vida continua, que o amor continua, que eu continuo. Ontem estava organizando uns papéis antigos e encontrei aquele envelope que André me trouxe. O envelope com os 23 mil reais. Guardei como lembrança. Não do dinheiro, mas do momento em que meu filho finalmente se tornou homem. Às vezes, olho para trás e penso em como seria se eu tivesse desistido, se eu tivesse aceitado a humilhação calada. Se eu tivesse engolido a dor e continuado fingindo que estava tudo bem, eu teria perdido a mim mesma para sempre. Mas eu não desisti. Eu lutei. Eu me levantei. E eu venci. Não venci contra o André. Venci contra a mulher que eu era. Contra a mulher que aceitava menos do que merecia. Contra a mulher que tinha medo de incomodar, de ser difícil, de colocar limites. Hoje, olho no espelho e vejo uma mulher diferente. Uma mulher de 64 anos que tem rugas, cabelos grisalhos, mas que tem algo que não tinha antes:
Brilho nos olhos. Esse brilho se chama dignidade. E ninguém, nunca mais, vai tirar isso de mim. Termino meu café e levanto para regar as plantas. O jasmim que plantei está florescendo. Lindo, perfumado, forte. Sorrio, porque eu também estou florescendo. E isso, meus amigos, não tem preço. Se você está passando por algo parecido, se está sendo desrespeitada, humilhada ou invisível dentro da sua própria família, eu quero te dizer uma coisa. Você merece respeito. Você merece ser vista. Você merece amor verdadeiro, não amor condicionado. E se precisar lutar por isso, lute. Porque no final, a única pessoa que vai estar com você até o último dia é você mesma. E você merece se orgulhar dessa pessoa. Eu me orgulho e espero que um dia você também possa dizer isso. Até a próxima história. Com carinho, Cláudia. Se essa história te tocou, deixe seu comentário contando o que você sentiu. E se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e recomeço. Um abraço do coração.